nesse vídeo aqui eu vou falar sobre teorema fundamental do cálculo. Essa formulação que eu vou usar aqui, que eu vou apresentar, é totalmente baseada no livro do Anton, do Bivens e do Davis, tá? Na 10ª edição do livro Cálculo, volume 1, de 2014. Bom, teorema fundamental do cálculo, né? O que ele diz? Se uma função f for contínua em um intervalo, então f terá uma antiderivada nesse intervalo. Em particular, se A for um ponto qualquer desse intervalo, então a função f maiúscula, definida por f de x igual a integral de a até x f de t dt, né, e aí vou explicar, né? Na verdade, f grande é normalmente uma letra utilizada, né, nos livros para denotar uma antiderivada. Uma certa antiderivada, né, em uma certa parte ali do intervalo real. Então a gente pega o intervalo real, né, e a gente pega uma antiderivada qualquer, né, da função f de x dentro daquele intervalo. Normalmente, né, uma letra que se utiliza para denotar essas várias antiderivadas, né, ou uma qualquer, né, uma arbitrariamente escolhida, é f grande, tá? Então, f grande não é a mesma coisa que f pequeno. F pequeno é a função, né? E o f grande seria a antiderivada dessa função, tá? Então, f de x é uma antiderivada de f nesse intervalo. Isto é, derivando f grande, eu vou voltar para f de x, tá? Esse é o próprio conceito de antiderivada, né? Para cada x desse intervalo. Então, para cada um vai ter a sua antiderivada. Ou seja, né, a derivada da integral é igual à própria função, né? Então, essa parte aqui é bem fácil de entender, parece até redundante, né, mas na verdade, assim, ela existe, né, para a gente formalizar essa coisa de que a derivada e a integral são processos inversos. Eu já comentei isso em aulas passadas, né, em alguma aula passada, em outro vídeo, mas aqui a gente tem isso, então isso formalizado, né? Então até escrevi aqui, né, em outras palavras, a diferenciação e a integração são processos inversos. No fundo é isso que o teorema está dizendo, né, com um certo grau de formalização aí, né? Ele está dizendo que então que derivar é o contrário de integrar, né? E integrar também é o processo de encontrar antiderivadas, né? Basicamente está dizendo isso aí. Bom, isso tem algumas consequências, né, que a gente pode utilizar, inclusive, em outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, na física, né? Eu vou dar aqui um exemplo de um movimento uniformemente acelerado, né? Se uma partícula se move com uma aceleração constante ao longo de um eixo S, e se S0 e V0 forem, respectivamente, a posição e a velocidade no instante t igual a zero, né? Ou seja, se S0 e V0 forem aí a posição inicial, né, e a velocidade nesse instante inicial, né, t0, então as funções posição e velocidade da partícula são, né, S de t, né, essa aqui é a função posição, então, né, porque é respectivamente, então aqui a função posição, né, posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais um meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E a velocidade é dada por essa expressão, v de t igual a v0 mais a vezes t, né? Então essas aí são expressões, né, matemáticas, fórmulas, que a gente pode usar, né, dentro dessas condições, né? Então uma aceleração constante, né, posição e tomando então posição e velocidade no instante t igual a zero, né, esse 0v0, né, para a gente ter uma notação, né, para poder expressar isso aqui. Então são essas duas fórmulas. O interessante, né, o que isso tem a ver com o teorema fundamental do cálculo, né, é o seguinte, ó, é que a gente pode utilizar a integração e a derivação para, vamos dizer assim, partir de uma fórmula e chegar na outra, né? Por exemplo, a função posição, né, se a gente derivar, né, essa função posição aqui, né, S, a gente vai obter exatamente a função velocidade, né? Pode derivar aqui para ver, ó, considerando aí t como variável, né, porque é S de t e v de t, então t é a nossa variável, o resto a gente pode considerar como constante aí, né? Então, se a gente derivar aqui vai dar zero, vai sumir esse termo. Esse 2, né, vai vir para cá multiplicando, cortar com esse 2 aqui. O que vai ficar? Né? Aqui é V0, né, a derivada desse termo aqui, V0 mais A vezes T. Né? Pode fazer com mais calma depois, né, copiar aqui essa expressão, fazer a derivada dela,
que vocês vão chegar a S', na verdade, né, a derivada da função posição, vai ser exatamente a função velocidade. Então é interessante que a gente pode utilizar a derivação para partir da função posição e chegar na função velocidade. E da mesma maneira, se a gente for integrar, né, se a gente utilizar aí o processo de integração, né, e aplicar na função velocidade, a gente vai obter a função posição, né, pelo menos utilizando aí a antiderivada, né, com S0. Né. Então, basicamente é isso. Né. Vamos ver isso aplicando agora um exemplo prático. Né. Suponha que uma nave espacial intergaláctica use uma vela e o vento solar para produzir uma aceleração constante de 0,032 metros por segundo ao quadrado. Tá, então foi dada a velocidade. Claro, eu falei numa aplicação prática, né? Bom, isso aqui não é do dia a dia, mas é pelo menos algo físico, né? Algo que a gente pode calcular, mas que tem relação com o mundo físico. Supondo que a velocidade da nave seja de 10.000 metros por segundo. Quando a vela é desfraldada pela primeira vez, o quão longe a nave viajará em 1 hora e qual será a sua velocidade ao final dessa hora? Bom, vamos utilizar então o conceito aqui de posição e velocidade, né, para fazer os cálculos. Vamos utilizar essas funções, então, que já são dadas, né, mas vamos fazer esse cálculo. S0, então, vamos partir então que a posição inicial é 0, tá? A velocidade inicial foi dada ali 10.000 metros por segundo, né? E a aceleração é de 0,032 metros por segundo ao quadrado, aceleração constante, né? Então, repara que a gente está nas condições de utilizar, né, o movimento uniformemente acelerado, né, porque é aceleração constante. Então, exemplo, né? Desculpa, seguindo no exemplo aqui, né? Então, agora eu vou aplicar esses dados nas fórmulas, tá bem? Então, eu vou tirar o enunciado daqui só para não ficar muita coisa na tela, mas vou utilizar os mesmos dados, tá? A função posição é essa daqui, né? Então é só aplicar os dados aqui. S0 vai ser 0, né? O V0 é 10.000, né? Aqui, ó, 10.000. O tempo, né? É em 2 horas, né? Então, 2 horas, e como na física a gente usa por tempo segundos, então, né? 3.600 segundos, tá? Desculpe, 1 hora, né? Me enganei aqui. 1 hora. 3.600 segundos, né? Tava pensando aqui, mas 2 horas são 3.600 segundos. Tá. Não, mas é que era 1 hora que foi dada. Né? Deixa eu voltar aqui. Isto em 1 hora, tá? 3.600 segundos. Mais 1 meio, né? Que é da fórmula, vezes 0,032, que é a aceleração que foi dada, metros por segundo. Não tem problema, porque o tempo está em segundos aqui também. 3.600 então, segundos ao quadrado. Bom, fazendo as contas, a gente vai chegar que a posição é essa daqui, né? Então, ele vai estar 36.207.360 metros. E foi perguntado também, né, e qual será a sua velocidade, né, ao final dessa hora. A gente pode simplesmente aplicar a fórmula da velocidade aqui, né, e então vai ser V0 mais AT, né, derivando aí, né, as expressões derivando a posição, a gente vai ter velocidade, e a velocidade, então é só usar V0, 10.000, né, mais 0,032, aceleração, vezes o tempo de 3.600, vai dar 10.115,2 metros por segundo. Né? Então é isso, né? Esse é um exemplo aqui de aplicação do teorema fundamental do cálculo, mas basicamente, né, a gente pode dizer que o teorema fundamental do cálculo, o sentido dele é o seguinte, que a diferenciação e a integração são processos inversos. Até a próxima!